Olá, gente! Estamos em mais um vídeo da nossa série Maximize na Leitura e no vídeo de hoje vamos falar deste livro, do John Maxwell, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Na sua introdução ele faz algumas perguntas. Primeira, o que leva as pessoas a desejarem seguir um líder? Por que se sujeitam relutantemente a um líder enquanto seguem a outro com entusiasmo até os confins da terra? E ele vai falar aqui de, como o nome do livro diz, 21 qualidades indispensáveis para aquele líder que as pessoas vão desejar seguir. Já na introdução, ele afirma que liderança se desenvolve de dentro para fora. Se você conseguir interiormente se tornar o líder que deve ser, você vai conseguir exteriormente se tornar o líder que deseja ser. Então eu vou passar ao longo desse vídeo por algumas dessas qualidades, mas eu vou querer que você curta esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e nos comentários ao final diga para mim qual foi a qualidade que mais te chamou a atenção. Qual foi a qualidade que você percebeu que precisa melhorar na sua liderança? Não deixa de comentar. A primeira qualidade não poderia ser diferente, é o caráter. E ele diz que nunca, pelo bem da paz e da tranquilidade, deveríamos negar a nossa experiência e as nossas convicções. A estrutura de cada capítulo e de cada qualidade é muito didática. Ele começa com uma história inspiradora daquela qualidade, depois traz alguma fundamentação teórica sobre o assunto, algumas reflexões e, por fim, traz um reforço de pontos práticos que a gente, na visão do autor, deve trazer para a nossa vida pessoal. E, segundo ele, esse livro não é um livro para ser lido rapidamente ou é um livro que deve ser revisado e que você deve constantemente tentar aplicá-lo na sua vida pessoal. Começando com o caráter, ele traz então a história de um homem chamado Bill Lear. Lear ficou conhecido, dentre outras coisas, por ter inventado o piloto automático, ter inventado as fitas para gravação, mas ele inventou também uma das aeronaves mais conhecidas no meio da aviação executiva, o Learjet. E a história dele é interessante porque em um determinado momento, quando já haviam 55 jatos desses no mercado privado, ele percebeu que 2 de seus aviões haviam caído em circunstâncias misteriosas. Ele ficou arrasado, mas ele tomou a decisão que pessoas de caráter tomariam. Ele informou a todos os proprietários que deveriam deixar as suas aeronaves no solo, até que ele descobrisse o motivo daquelas quedas. E então, como ele percebeu que o defeito que se dava em voo precisava ser testado em voo, ele pegou uma aeronave e dentro do avião conseguiu identificar aquele problema em voo, com ele dentro, e finalmente resolvendo, trazendo um novo mecanismo, fez um recall e chamou todas aquelas aeronaves para consertá-las, sem pensar no risco que traria para a reputação, nas vendas ou a perda de lucro que ele teria. Ele fez aquilo que é certo e é isso que define as pessoas que têm caráter. Ele fala que a adversidade, no seu livro, é como uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos 2 caminhos, o caminho do caráter ou o caminho da sucessão. Ele fala de um livro de um autor de Harvard que ensinava sobre a síndrome do sucesso e diz que pessoas que conquistam posições muito altas muitas vezes são tentadas no seu caráter por 4 motivos principais. Primeiro, a arrogância. Segundo, por sentimentos dolorosos e solidão. Terceiro, por buscas de aventuras destrutivas. E quarto, pelo adultério. E qualquer um desses problemas vai trazer um preço terrível a ser pago por aquele que tem fraqueza de caráter. A segunda qualidade é o carisma. E sobre isso, nas suas frases iniciais, ele diz o seguinte: como você pode ter carisma? Preocupe-se mais
em fazer as outras pessoas se sentirem bem em relação a elas mesmas do que em relação a você. E nas histórias inspiradoras que ele traz em cada capítulo, ele cita a comparação entre dois homens notáveis que concorriam à liderança do governo britânico, William Gladstone e Benjamin Disraeli. Eu gosto do exemplo que ele traz de uma repórter que teve a oportunidade por 2 dias seguidos de entrevistar um e depois o outro. E no seu livro ele conta o seguinte: quando deixei a sala de jantar, depois de ter me sentado perto do Sr. Gladstone, o considerei o homem mais inteligente da Inglaterra. Na noite seguinte, porém, depois de me sentar ao lado do Sr. Disraeli, achei-me a mulher mais inteligente da Inglaterra. O Disraeli possuía uma qualidade que atraía as pessoas a ele e fazia com que desejassem segui-lo. Ele tinha carisma. O carisma desenvolve o melhor dos outros. O carisma faz os outros se sentirem bem. E nesse capítulo ele enumera alguns bloqueadores de carisma na sua reflexão. Pense sobre eles. Primeiro, o orgulho. E ele afirma que ninguém deseja seguir a um líder que pensa ser melhor do que os outros. O outro bloqueador de carisma é a insegurança. E ele diz que se você não se sente bem com quem você é, os outros também não se sentirão. Ele fala também sobre a instabilidade. E eu gosto dessa frase porque ele afirma: se as pessoas nunca sabem o que podem esperar de você, elas vão acabar desistindo de esperar alguma coisa. Um outro bloqueador de carisma é o perfeccionismo. E ele diz que as pessoas respeitam o desejo pela excelência, mas elas temem expectativas que são totalmente irreais. Por último, ele fala sobre o ceticismo. As pessoas não querem se molhar na chuva causada por aqueles que veem uma nuvem preta em todo lugar. Então, como a gente pode melhorar o nosso carisma? Além de inibir cada um desses bloqueadores em nossas vidas, ele afirma que nós precisamos mudar o nosso foco, ajustar a balança das nossas conversas de forma a se concentrar mais nos outros e não em nós mesmos. Ele diz que nós devemos fazer o jogo da primeira impressão e ele chama de tratar as pessoas como um 10. Reconheça uma qualidade na vida de alguém, elogie com um elogio sincero e, se possível, de forma pública, e você vai ganhar o coração daquela pessoa para ouvi-lo. E ele fala também sobre compartilhar a si mesmo, colocar como uma meta pessoal sua, compartilhar de você, compartilhar de recursos com outras pessoas. A sexta qualidade, segundo o John Maxwell, é a coragem. E ele cita uma frase na introdução dizendo que a coragem é o medo entregue em orações. Eu gosto dessa frase porque alguns pensam que pessoas corajosas são pessoas que simplesmente não têm medo, que pensam ou que sentem ou que têm emoções diferentes das nossas. Mas trazendo uma outra definição de coragem, no seu livro ele diz o seguinte: coragem é fazer o que se tem medo de fazer. Não pode haver coragem senão quando se tem medo. E aí, na sua fundamentação, ele diz que a posição de liderança em si não dá coragem a alguém, mas a coragem de alguém certamente pode lhe dar uma posição de liderança. Ele afirma que coragem em um líder inspira comprometimento nos seus seguidores. E trazendo uma das definições de liderança do livro, afirma que a liderança é a expressão de coragem que leva as pessoas a fazerem a coisa certa. Também afirma que a nossa vida se expande na proporção da nossa coragem e cita o historiador romano Tácito, quando escreveu o seguinte: o desejo de segurança coloca-se contra todo o empreendimento grandioso e nobre. Falando sobre a oitava qualidade, foco, ele traz uma frase muito interessante para reflexão. E ele diz que se você persegue a 2 coelhos,
ambos escaparão. Foco é certamente uma das indispensáveis qualidades de um líder. E ele traz um exemplo na conclusão desse capítulo muito interessante a respeito dos treinadores de animais. E ele afirma que os treinadores mais experientes, quando entram na jaula de um leão, entram com um pequeno banco. Parece algo simples, mas ele explica que quando eles posicionam o pequeno banco de frente para um leão, aquelas 4 pernas do banco fazem com que o leão tenha uma paralisia de decisão. E ele tenta atacar uma, depois outra, e ele não começa alguma coisa e acaba não atacando aquele treinador. Não deixe que a perda de foco traga para você uma paralisia de decisão e você deixe de pensar e de agir de acordo com aquilo que é prioridade, de acordo com aquilo que é mais importante na tua vida e na tua liderança. Falando sobre a 10ª qualidade, iniciativa, o que me chama a atenção é que as pessoas com iniciativa sabem o que querem, se esforçam pela ação, correm mais riscos, cometem mais erros, e aqui ele afirma que apenas os que ousam fracassar grandiosamente podem alcançar coisas grandiosas. E na sua reflexão diz que até a decisão correta torna-se errada se for tomada tarde demais. Eu gosto da reflexão que ele faz no final, falando sobre darmos sempre o próximo passo, porque ele diz que todo mundo, em algum momento da sua vida, já teve uma grande ideia debaixo do chuveiro. Entretanto, apenas algumas pessoas saem do chuveiro, enxugam-se e concretizam a ideia. Escolha a melhor oportunidade que encontrar e vá o mais longe que você conseguir. Não pare até que tenha feito todo o possível para tornar essa ideia uma realidade. A 11ª qualidade é o ouvir. E o John Maxwell estabelece que um bom líder encoraja os seus seguidores a lhe dizer o que ele precisa ouvir e não o que ele deseja ouvir. E então, falando sobre esse assunto, ele diz que os líderes devem tocar o coração das pessoas antes de lhes pedir ajuda. Nós só podemos tocar o coração se soubermos o que está naquele coração. E só podemos acessar o coração de alguém ouvindo. É por isso que ele cita que 60% de todos os problemas administrativos de uma instituição resultam em falta de comunicação. Cita também um ditado indígena Cherokee, que afirma o seguinte: ouça os murmúrios e você não terá que ouvir os gritos. O Larry King, ele cita aqui no livro, costumava dizer: lembro a mim mesmo cada manhã, nada do que eu disser nesse dia me ensinará alguma coisa. Portanto, se quero aprender, tenho que ouvir. Como líder, você não deseja basear as suas ações naquilo que os outros estão fazendo, mas deveria ouvir e aprender o que puder para o seu aprimoramento. Na 14ª qualidade, solução de problemas, ele fala uma das frases favoritas para mim nesse livro. E ele diz que você pode avaliar um líder pelos problemas que ele ataca, porque ele sempre procura problemas do seu próprio tamanho. Então, procurar problemas de forma ativa é uma das qualidades indispensáveis de qualquer líder. Na sua fundamentação, ele fala sobre a importância de líderes, já que entendem que os problemas são inevitáveis, preverem os problemas. E cita o missionário Livingstone. Livingstone passou um tempo da sua vida na África e certa vez alguns de seus apoiadores, querendo enviar pessoas para ajudá-lo, disse o seguinte: o Senhor descobriu alguma boa estrada que leve até onde o Senhor está? Se souber, queremos enviar outros homens para auxiliá-lo. Eu gosto demais da resposta desse missionário que disse o seguinte: se você tiver homens que virão apenas se souberem que tem uma boa estrada, não os quero aqui. Eu quero homens que venham para cá, mesmo que não haja estrada alguma.
As pessoas que solucionam problemas aceitam a verdade, elas não recusam, elas não adiam a solução de problemas. As pessoas que resolvem problemas têm uma visão do todo e os líderes que resolvem problemas são aqueles que aprendem a enfrentá-los, cada um à sua vez. E a última qualidade que eu quero ressaltar nesse livro, nesse vídeo, é a qualidade de número 18, a autodisciplina. Ele afirma que a primeira e maior vitória é a conquista de si mesmo. E diz também que não se pode dizer que um homem sem firmeza de caráter pertence a ele mesmo. Na verdade, ele pertence a qualquer coisa que possa cativá-lo. Citando como inspiração a história de um grande esportista que se autodisciplinou para subir uma determinada quantidade de vezes um morro, mesmo quando as pessoas não estavam vendo, chegou a dizer uma vez que se ele se acostumasse a desistir, passaria a achar que aquilo é certo. Líderes de excelência conseguem motivar-se a si mesmos e viver uma vida de disciplina. Todo mundo tem dons naturais, mas aqueles que mesmo tendo dons naturais, trabalham esses dons, são aqueles que são distintos, são os grandes que se distinguem dos bons. Ele também afirma na sua reflexão que qualquer empresa, indústria, instituição que ofereça a mesma recompensa aos negligentes e aos diligentes, cedo ou tarde vai ter em seu quadro mais negligentes do que diligentes. Se você não tem autodisciplina, talvez você vai ter o hábito, como ele afirma, de comer a sobremesa antes da salada, de premiar a pessoa antes de ela dar o resultado digno de uma premiação. Ele também traz na reflexão algo muito curioso que vale a pena pensar, a frase do Jackson Brown, que diz: talento sem autodisciplina é como um polvo de patins. Há muito movimento, mas nunca se sabe se irá para frente, para trás ou para os lados. Se você sabe que tem muito talento, mas tem feito muito movimento e com poucos resultados concretos, talvez para a sua liderança esteja faltando autodisciplina. E eu concluo com a frase que ele traz na ação diária. Ele diz: o melhor momento para se plantar uma árvore é há 25 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. O melhor momento para aprender e praticar essas qualidades é desde o começo da sua jornada. Mas o segundo melhor momento é agora. Quais são as qualidades que você já tem vivenciado? Quais são as que você precisa melhorar? Quais são aquelas que você ainda não tem? Comenta aqui, mais uma vez, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.